Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar de uma profissão que deveria ser uma das mais valorizadas e importantes, mas infelizmente não é bem isso que a gente vê por aí. Profissão professor. Eu sou o Maverick e esse é o Papo Morto. Bom, vamos lá então. Professor. Muitas pessoas têm como é que eu posso dizer, uma visão errada sobre a profissão de professor, né? O que é ser professor, né? O que o professor faz, o que ele precisa ter para ser um professor, né? Quem é professor, né? Muitas pessoas não sabem tudo que tem por trás da profissão professor. Eu lembro quando eu era aluno, né? Pra mim o professor não trabalhava, velho. Eu acho que todo aluno acha isso. Porque você tá lá na sala de aula, o professor entra, escreve uma coisinha na lousa lá, passa uma lição e vai embora. Pronto, acabou. Tá feito. Aí você pensa assim, nossa, só isso? O professor só faz isso? O mais engraçado, isso aí acontece em tudo quanto é sala de aula, né? Principalmente se for aula à noite, né? O aluno pergunta, professor, você trabalha também ou você só dá aula? Cara, isso eu acho muito engraçado. Eles não sabem o que tem por trás, né, de ser professor. Ser professor não é só estar na sala de aula. O professor trabalha fora da sala de aula também. Não trabalha pouco não, trabalha bastante. E eu tenho professor na família, eu sei o que eu estou falando. O professor, ele tem que preparar a aula, né? Às vezes ele tem um assunto diferente, ele tem que buscar o conhecimento para poder estar ministrando aquele assunto para os alunos. A parte de preparar a aula, né? Tem lá, consulta livros, consulta internet, vê o material, prepara a aula, desenvolve o conteúdo. Quando tem prova, tem que preparar a prova, desenvolver as questões, ver quantas vão ser, que pontuação que vai ter. Depois que você aplica a prova, você tem que corrigir a prova, né, que é a parte mais complicada. Depois de corrigir a prova, tem trabalho. Se você dá um trabalho, eu tenho que corrigir esse trabalho, né? Então, ser professor não é fácil. Não é fácil. Eu sempre que eu convivo, eu vejo professor dentro e fora da sala de aula. Eu sei como é que é. Eu já estive dos dois lados. E agora a parte financeira. Conheço algumas pessoas que são professores, que tinham uma ideia antes e uma ideia depois, né, de se tornar professor. Eu tenho o sonho de ser professor, né? Eu quero ser professor, eu gosto de ensinar. Beleza, mas você passa sendo professor, vezes o que você ganha para ser professor está muito longe de valer a pena. Muito longe de valer a pena. Sabe, é uma discrepância gigantesca entre ser professor e receber para ser professor. Professor, na minha opinião, é a base de tudo. Para a pessoa se tornar um ser humano, ela precisa ter uma base, né? Quando você é criança, seus pais, né, têm a obrigação de te colocar no caminho certo, te ensinar o que é certo, toda aquela coisa, né? E o professor não está longe disso, né? O professor não está longe disso. Minha esposa é professora, né? E você vê cada história que ela conta. Tem aluno que chega pra ela que ela tem que educar,
com a educação em casa. Então é difícil, às vezes o professor tem que ser meio psicólogo na sala de aula, tem que lidar com problemas pessoais, problemas familiares dos alunos, sabe? É muito complicado, sabe? Ser professor não é fácil, não é só você entrar na sala de aula, passar a lição e ir embora. Quem pensa isso está redondamente enganado. Sabe? Ser professor está muito além disso daí, muito além disso daí. Sem contar aquelas situações em que você dá uma nota baixa pro aluno, o pai do aluno, eu já vi isso acontecer, o pai do aluno vai lá reclamar com o professor por que o filho dele tirou nota baixa. E se o filho dele tirou nota baixa é porque o professor não sabe ensinar. Sabe, é terrível, sabe? Não é fácil a profissão de professor. Agora, se você pesquisar, né, se você se interessou pelo assunto, tira um tempinho, dá uma pesquisada aí pra você ver quanto ganha o professor. Não é professor com mestrado que dá aula em faculdade, isso aí é outra coisa, né? Pega um professor da rede estadual, né? Professor do estado de São Paulo, quanto ele ganha por aula, né? Dá uma olhada lá pra você ver quantas aulas que esse professor vai ter que dar no mês, na semana, sei lá, para conseguir ter um salário decente. Sabe, não faz o menor sentido. A pessoa que é diretamente responsável por criar um cidadão, a pessoa que é diretamente responsável por transformar uma pessoa que não sabe nada numa pessoa que sabe das coisas, uma pessoa que tem a obrigação de ensinar, né? A pessoa que é a base, a pessoa que dá a iniciação na sociedade para as pessoas. Sabe, eu nem sei mais em que qualidades colocar da obrigação de ser professor e ver quanto eles ganham para isso. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Então, se você tinha uma ideia sobre o professor que era só aquela pessoa que entra na sala de aula, dá aula e vai embora, estava errado, estava muito errado. Na época do Covid, a gente teve aí as aulas online, né? E sem brincadeira, ela trabalhava mais, minha esposa parecia que trabalhava mais do que quando estava na aula presencial. Porque você tem que preparar uma aula diferenciada, você tem que fazer as aulas online, cada um com a sua sala, são várias aulas online, desenvolver algum tipo de atividade que eles consigam fazer em casa, que você tenha condições de estar avaliando, tem que ficar cobrando o aluno que não mandava o trabalho, a matéria, sabe? Foi muito estressante na época da pandemia. E teve gente que teve a capacidade de falar, isso aí eu fiquei sabendo de fonte confiável, né? Pai de aluno, na pandemia, né, enquanto o filho estava em casa, dizer que o professor não precisava receber salário. Ele não estava trabalhando, ele não estava lá dando aula na escola. Sabe, eu achei isso de um desrespeito tão grande com a profissão, que aí eu queria encontrar essa pessoa para bater esse papinho que a gente está batendo aqui, né? Porque absurdo completo. Absurdo completo a pessoa falar um negócio desse. Então, não é fácil, né? Ser professor no Brasil não é fácil. Pode pesquisar aí também na rede municipal também, é a mesma coisa. Sem contar o ambiente, cara. Os professores que deveriam ser uma classe unida, né? Se vocês verem cada história que eu fico sabendo que acontece nos bastidores das escolas, não é numa escola específica não, são em várias. Então é generalizado. É generalizado, é um negócio, sabe, você desacredita de cada história que eu ouvi. Então, ser professor no Brasil não é fácil.
sabe? Eu poderia ficar horas aqui contando histórias de professor, né? Professor, histórias de escola, de situações que acontecem. Nossa, se for pra contar história aqui, mas tem um monte de história. Dá pra escrever um livro. Aí você bota no outro extremo o salário que o professor ganha, sabe? Chega a ser ridículo. É de dar dó, sabe? Ver o tanto que a minha esposa trabalha. Ela tem que dar aula em 3 escolas em 2 cidades diferentes, né? Para conseguir ter um salário minimamente decente, né? Então, se você tinha uma outra visão sobre professor, espero que tenha ficado meio mais claro do que realmente é ser um professor, né? Eu não sei como é que é no mundo aí afora. No Brasil é difícil. No Brasil é difícil. Beleza? Então, se gostou do conteúdo aí, dá uma olhada no canal, vê o que a gente tem aí. Tem uma websérie nova chegando aí. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu? Tchau.